Olá, você conhece a metalização de superfícies? Quando falamos de metalização, nos referimos à projeção de uma partícula de uma liga metálica contra uma superfície previamente preparada. No caso, quando falamos de ligas metálicas, algumas dessas ligas metálicas podem ser carboneto de tungstênio, carboneto de cromo, aços inoxidáveis, zinco, alumínio, estilite e muitos outros. A metalização é um conjunto de processos que, quando aplicado a um objeto ou superfície, agrega a ele alguns valores, como o aumento da espessura e o aumento da vida útil para peças que sofrem corrosão ou erosão. Nós podemos aplicar o processo de metalização em diversos materiais, como ligas metálicas, metais, plásticos, cerâmicas e materiais compositórios. Existem alguns métodos para a metalização das superfícies, porém eu vou me atentar a dois principais: a metalização por chama e a metalização por arco elétrico. A metalização com chama foi um dos primeiros métodos concebidos e até hoje ele é um dos mais utilizados. Nesse processo, precisamos de uma grande fonte de calor, pois precisamos fundir a partícula, acelerá-la com energia cinética e depois ela precisa colidir com a superfície que a gente quer revestir. Isso, em pequena escala, funciona como se você estivesse jogando um chiclete no chão e na hora que ele caísse, ele espatifasse assim e cobrisse parte de uma superfície. Só que quando a gente está trabalhando com a indústria, são milhões de micro-nano chicletes que estão formando esse revestimento. A metalização por arco elétrico é uma descoberta do início do século XX, mas ela começa a ganhar força na década de 60, quando ela começa a ser mais estudada e discutida. Nesse processo, criamos um arco elétrico utilizando a pistola de calor e arames metálicos, para junto com o ar comprimido a gente funde o metal ou a liga metálica diretamente na superfície. Agora que já compreendemos um pouco sobre metalização, eu gostaria de falar para vocês que no passado esse processo já foi muito utilizado para a criação de espelhos, Você consegue, fazendo algumas soluções, metalizar as superfícies de vidro, fazendo com que elas virem espelhos. Utilizando esse gancho dos espelhos, vamos falar um pouquinho sobre telescópios. Quando falamos de telescópio, existe uma diferença fundamental entre telescópios refratores e refletores. O que difere os dois telescópios é a sua engenharia. O telescópio refrator ele é composto por lentes e ele é parecido com uma luneta. E os telescópios refletores são aqueles que possuem um jogo de espelhos que garante um menor tamanho, eles são mais compactos, e também eles têm um acromatismo perfeito, porque o comprimento focal deles é totalmente igual ao comprimento focal das ondas. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento dos sensores piezoelétricos. Para explicarmos os sensores piezoelétricos, precisamos primeiro entender o que é o efeito piezoelétrico. Então, vamos nessa. O efeito piezoelétrico ocorre quando pegamos um cristal de piezoelétrico, podemos utilizar de exemplo como um quartzo, e exercemos uma pressão nele. Quando a gente exerce uma pressão sobre esse tipo de cristal, ele gera uma diferença de cargas, e isso acaba gerando eletricidade. E existe um efeito piezoelétrico reverso, que quando a gente coloca as cargas nesse material, ele se expande um pouquinho e isso gera ondas sonoras, Então, brevemente, isso foi o efeito piezoelétrico para a gente poder continuar. Agora que já sabemos como funciona o efeito piezoelétrico, vamos falar um pouquinho sobre os sensores. Quando o cristal sente a variação da energia, ele vibra, libera as ondas sonoras e isso faz variar a tensão no dispositivo. Então, acredito que quando a gente fala do relógio de quartzo, fica bem claro. É graças a essa vibração que vai contando o tempo dos segundos. Bom, concluímos o vídeo por aqui, agradeço por ter assistido e até mais.